sou obstetrícia, trabalho no planejamento familiar, sou responsável no planejamento familiar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre métodos contraceptivos de longação, tá? Uma aula um pouco mais leve, se vocês tiverem. Posso? Porque vocês estão tendo aula desde as 8, né? Mas acho que dá para a gente finalizar com essa aula, tá? Vamos lá. O que é planejamento familiar? Olha, eu acho que é ter desde o início um planejamento de quando vai ter filhos. Vamos ajudar. Não sei O que é planejamento só sei que eu familiar? não tenho. Ó, o nome está dizendo, gente. Planejamento. O que vocês acham que pode ser? É planejar Também. quando e quantos filhos você pretende ter, certo? E controle de natalidade? E controle de natalidade? O que é controle de natalidade? Poder controlar quando? Controle de natalidade é igual planejamento familiar? Tá, então o que é controle de natalidade? Onde tem um exemplo onde tem controle de natalidade? China. Na China. O que acontece na China? Só pode ter dois. O número de filhos é o quê? É controlado. Né? Não vamos colocar em discussão aqui, porque isso não nos interessa. Né? Então, vocês vão saber que é diferente. Planejamento familiar é diferente de controle de natalidade. Tá? Planejamento familiar. Planejamento familiar é um direito que a pessoa tem de escolher quando e quantos filhos ela pretende ter. Então, é importante que uma paciente, né, que a mulher, desde que ela comece a menstruar, porque a menstruação, o que quer dizer a menstruação? Não. Quando a menina começa a menstruar, o que quer dizer? Que ela está pronta para engravidar. É isso. E ela precisa saber disso. A menstruação quer dizer que ela já, né, se tornou apta para engravidar. Certo? Então, a paciente, desde que ela começou a menstruar, ela tem que tentar planejar e fazer o que a gente chama a sua linha de vida reprodutiva. E a gente precisa avisar para a paciente que o ideal é que ela tenha todos os filhos até os 35 anos. Por quê? Porque depois fica complicado. Complicado em que sentido? A paciente, os óvulos que ela vai ter depois dos 35, né, são os mesmos que ela tem desde que nasceu. E, conforme esses óvulos envelhecem, ela traz para ela alguns riscos, principalmente de ter filhos com cromossomopatia. Então, vamos falar primeiro de Down. Down, que é a mais comum. Espera só um pouquinho, deixa eu completar. Down, que é a mais comum, aos 30 anos a chance de se ter uma criança com Down é um caso para cada 350 e aos 40 é 1 para 50. Então a gente precisa avisar isso para a paciente. Outra coisa, planejar a gravidez não é simplesmente a paciente chegar e suspender a pílula. Ah, estou tomando a pílula, eu quero engravidar agora, o mês que vem eu paro. Não, planejar a gravidez quer dizer ir antes a um ginecologista, fazer uso de ácido fólico, só que ela só vai fazer isso se a gente falar com essa paciente. Tá certo? Então a gente precisa informar a paciente. Por que usar ácido fólico? Porque ele previne doenças neurológicas graves. Isso é previsível, né? Então, claro que pode acontecer, mas se a paciente tiver um bom nível de ácido fólico, é mais difícil ela ter um anencéfalo, é mais difícil ela ter alterações de fechamento do tubo neural. Então, isso é falta de informação. E a gente precisa falar com as pacientes. Pois não, pode perguntar. Professor, eu ia só perguntar se o congelamento do óvulo ele previne qualquer tipo de doença. Não, ele não previne. Ele está guardando um óvulo que você está tirando naquele momento. Mas aí, por exemplo, você vai engravidar, você tem que engravidar com 38 anos, mas você está com o óvulo congelado. Previne as doenças. Não, ele não previne. E você tirou teus óvulos, algumas coisas já estão lá, Sim, tá sim. certo? Mas você mantém o óvulo na idade que você tirou. Diminui os riscos. Tá
certo? Obrigada. Mas o ideal é que todo mundo planejasse, que engravidasse em melhores momentos, tá bom? Então, isso é planejamento. Controle de natalidade já é uma coisa imposta. Então, se coloca, por exemplo, nem na China, que deve-se ter um filho, e a partir do momento que você tem mais filhos, você perde algumas regalias de imposto, de algumas coisas, tá? Então, no nosso país, nós não temos controle de natalidade. Existem inúmeros métodos anticoncepcionais. Quanto mais opções de anticoncepção, melhor. Quanto mais opção de anticoncepção, quanto maior o leque de oferta, melhor. Porque eu vou conseguir preencher as necessidades de várias mulheres. Porque cada uma é de uma forma, né? Cada uma tem o seu desejo ou a sua vontade de usar alguma coisa, quer dizer, cada uma é diferente. Eu tenho que entender essa paciente de forma individualizada, tá? Então, anticoncepção hormonal oral, que eu acho que talvez vocês já tiveram aula. Já, né? Bom, então vão ter, tá certo? Anticoncepção hormonal oral são dos métodos, como o nome está dizendo, hormonal, ele pode ser combinado quando tem 2 hormônios e só com progestagênio quando tem um hormônio, tá? Hoje a gente vai falar de métodos de elongação. Métodos de elongação são métodos que duram, que permanecem por mais tempo na paciente. Então aqui a gente considera o implante de hormonal e o dispositivo intrauterino de cobre. Se a gente for ver na Europa, em alguns países, eles colocam como métodos de elongação o injetável trimestral. Mas aqui a gente segue mais a linha americana, e para os americanos e para nós, os métodos de elongação são o implante, que é o que a gente vai falar, de hormonal e de cobre. Então, os métodos hormonais, a gente chama isso de LARC, Long Acting Reversible Contraceptive, quer dizer, métodos de elongação reversíveis. Porque a gente pode ter um método definitivo, que seria a lactadura ou a vasectomia, que também tem uma ação grande, por um período grande, mas que não é reversível, tá? Bom, lembrar que métodos de elongação, eles são práticos, eles são fáceis, por quê? Porque eles independem, quer dizer, a paciente precisa ter o desejo de usar, a vontade de usar no início, né? Ela vai, ela inseriu, ela esquece que o método existe, porque não depende mais dela. Aí só depende do método, o que é muito interessante para várias mulheres. Bom, vamos lá. Os métodos de elongação são métodos que apresentam alta eficácia e são métodos que não dependem da paciente. Se a gente for olhar, a gente sempre compara o uso típico do uso perfeito. O uso perfeito é o uso teórico, é o que acontece na teoria. Então, na teoria, todos os métodos, a taxa de falha dos métodos, elas são praticamente muito parecidas. Né? Por quê? Porque na teoria tudo funciona bem. Ninguém esquece de tomar pílula, todo mundo toma pílula no mesmo horário, né? Ninguém tem diarreia, ninguém tem vômito, não toma remédio que faça interação medicamentosa, que diminui o efeito. Então, no ponto de vista teórico, tudo é maravilhoso. Mas na rotina a gente sabe que mais de 50% das mulheres atrasam ou esquecem pelo menos um comprimido por mês quando tomam pílula. Então, isso já faz com que, quando a gente vê a pílula, olha aqui, na teoria a taxa de falha é 0,3. O que é isso? É um índice de PIR. O índice de PIR é o número de gestações para cada 100 mulheres durante um ano. Então, 0,3 para cada 100 que usaram o método durante um ano. Na teoria. Na prática é 9,10. Por quê? Porque esquece, porque atrasa. Tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção. Olha lá a camisinha. A camisinha é 20. É 20 para cada 100. Então isso quer dizer que uma em cada 5, depois de um ano, vai estar grávida. Moral da história. Nós não prescrevemos camisinha como um método anticoncepcional.
A camisinha ela deve ser orientada para quê? Para que a paciente se proteja de doenças sexualmente transmissíveis, mas não como método. Por quê? Porque falha. Certo? Se eu quero dar um método eficaz, eu busco outros métodos, não o preservativo. Professor, Oi. essa falha é mais o rompimento dela? Não, falha. Porque passa. Ah, tá. Olha, dela é Do próprio Porque material passa. dela, do lado. É. Tá? Entendi. E quando fala uso típico... Uso típico quer dizer... Qual é a diferença do uso Não, o uso típico, gente, é o que o paciente faz na rotina, no dia a dia, rotineiro. Ó, peraí, gente, ó. Uso perfeito, gente, é na teoria. O que quer dizer teoria? É quando eu faço um estudo, eu avalio o método e vejo que inibe tanto de ovulação e tanto, tá certo? O que é rotina? É o de todo dia. Todo dia a paciente esquece, a paciente atrasa. Tá? Camisinha, tem momento para pôr a camisinha. Às vezes a pessoa tem jogos amorosos, depois coloca o preservativo, dançou. Porque mesmo no jogo amoroso... Hã? Mesmo no jogo amoroso, já libera espermatozoide. Tá certo? Não, olha, o que tem que ficar de mensagem? Porque às vezes a gente vê em ambulatórios de pacientes grávidas, pacientes reumatológicas, pacientes diabéticas, e o médico orienta o quê? Camisinha. O que é isso, minha gente? Tem que dar método eficaz. Eficaz. Camisinha, eu tenho que falar de camisinha para todas as mulheres, por quê? Porque é a forma que ela tem de se proteger de doença. Mas ele não é eficaz, tá? Que é o que eu quero chamar a atenção. Olha os métodos que a gente está falando hoje, que é o DIU de cobre, DIU hormonal e o implante. A taxa de falha deles, o uso perfeito e o uso típico, o uso rotineiro, é muito parecida. Por quê? Porque não depende da paciente. Coloca o implante, ele vai falhar se ela fizer alguma medicação que dê interação medicamentosa, que vai diminuir a eficácia do implante. Aliás, o implante, ele é 10 vezes mais eficaz do que a laqueadura. O implante é 0,05. Ele é mais eficaz dos métodos que a gente tem, que é mais eficaz, é o implante. O DIU também é eficaz e o DIU hormonal também, tá? Por quê? Porque eles não dependem da paciente. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um. Lembrar que as usuárias de pílula, usuárias do adesivo e do anel, elas têm um risco 20 vezes maior de falha do que quando usam o DIU ou o implante. Gente, as pacientes só vão saber disso se eu conversar com as pacientes e explicar. Para quem são esses métodos? Para todas as mulheres. Claro que a gente tem contraindicações específicas para algumas coisas, mas na verdade não existe um nicho. Não é assim, o DIU é só para quem já engravidou. O DIU é só para a mulher que já teve filhos. Não, não é assim. O DIU pode ser oferecido para adolescente que nunca engravidou. Então ela precisa ter ciência disso, tá? Para quem que a gente reforça o uso desses métodos? Para aquelas mulheres, por exemplo, aqui, para as adolescentes. Por quê? Porque a adolescente costuma errar mais na utilização do método do que a adulta. Então a adolescente esquece mais a pílula, atrasa mais a pílula. Embora hoje em dia, todas as vezes que eu falo isso, eu paro para pensar. Porque eu tenho muitas adolescentes que são muito melhores do que as minhas adultas. Muito melhores. Tenho adolescentes que entendem melhor, elas parecem que são mais responsáveis, né? Mas no geral, a adolescente, ela acaba tendo um comportamento de mais esquecimento, de mais atraso. Então a gente prefere usar métodos que não dependam dessa paciente, tá? Aquela paciente que, por exemplo, está usando pílula e que veio para o primeiro controle e te diz, doutora, eu esqueci. Se ela esqueceu, isso quer dizer que no próximo ela também vai esquecer.
Então, é uma paciente que eu tenho que falar para ela, olha, é interessante você pensar numa outra opção de método, porque esquecer é igual a falha de método. Todas as vezes que alguém deseje que comece a utilizar algum método, o que a gente tem que falar para essa paciente? Que ela tem que obedecer às regras do método. Se ela esquece, se ela atrasa, vai falhar e ela vai engravidar. Então, se ela quer tomar a pílula, precisa tomar a pílula todos os dias, no mesmo horário, não importa se é sábado, domingo ou feriado. Certo? Pacientes usuárias de droga, interessante. Por quê? Porque agora, por exemplo, a paciente ela pode estar bem e daqui a pouco, quando ela faz uso da droga, ela não sabe mais, então ela vai esquecer e não vai fazer uso do método. Pacientes no pós-parto, por quê? Porque o pós-parto é um período de vida muito tumultuado para a mulher. Ela fica voltada para o recém-nascido e se a gente prescreve alguma coisa por via oral, a chance dela esquecer é muito grande. E a paciente, mesmo amamentando, ela pode voltar a ovular, tá certo? E ela pode engravidar. Então é interessante método de elongação. Pós-abortamento, ou paciente que vem te contando que está usando anticoncepção de emergência, quer dizer, que bom que essa paciente usou anticoncepção de emergência, mas a gente tem que falar para ela que a anticoncepção de emergência não pode ser considerado um método regular. Né? Que bom que ela usou, porque ela não engravidou, mas é interessante ela ir para um método que ela possa fazer uso de forma regular. Ou ela começa a tomar uma pílula, vai para o injetável, ou pensa no DIU e no implante. Para pacientes obesas, lembrar que as pacientes obesas é mais interessante a gente colocar um DIU, por exemplo, que não interfere tanto com a parte metabólica, do que você pensar em algum método hormonal. E pacientes que tenham contraindicação para o uso de estrogênio, pacientes diabéticas, hipertensas, pacientes com enxaqueca. Então, nessas mulheres, também o uso de métodos de elongação, tanto o implante quanto o DIU de cobre ou o DIU hormonal são muito bem-vindos, tá? Por que é importante a gente falar de métodos de elongação? Vocês já viram, porque são métodos que eu acho que é uma coisa que a gente precisa explicar muito para a paciente. São métodos muito eficazes, são métodos de alta eficácia. Todos eles, a chance de falha é muito baixa, é menor do que 1 para cada 100 que usam o método durante um ano, tá? Lembrar que são métodos muito práticos, são convenientes, a paciente não precisa ficar vindo para fazer controle, né? Ela colocou o método, ela vem em 30 a 40 dias para eu saber como é que ela está e depois o controle passa a ser anual. É fácil, então ele é prático, ele é conveniente, ele é fácil. Colocou, esqueceu que existe esse método. Pode ser usado para qualquer idade. Não existe idade para você colocar um DIU ou para colocar um implante. Então eu posso colocar o DIU desde a menarca até a menopausa. Da mesma forma o implante. A paciente que usa métodos de elongação, aí também tanto faz, o grau de satisfação é muito alto. O que quer dizer isso? Que a paciente se sente bem com o método. Porque além dela estar usando o método como anticoncepção, ele traz benefícios, que a gente acaba falando pouco. E tem uma alta taxa de continuidade. Mais ou menos a literatura coloca aí que 50% ou menos de pacientes usam o método anticoncepcional hormonal oral até um ano. Não conseguem, menos de 50% persiste após um ano. Enquanto que com o DIU ou o implante, mais de 80% dessas usuárias permanecem com esses métodos por mais de um ano. Tá? Professor, queria saber se a mulher faz uso do implante ou até do DIU hormonal, e se ela usou vários anos, aí ela deseja engravidar, né? A partir do momento que O ela... retorno à fertilidade é a seguinte: tirou, é mês imediato, né? seguinte é imediato. Tá? Mas eu vou falar um pouquinho sobre cada método. Tá? Dúvida aí? O que está acontecendo? Vocês três. Eu estava vendo um negócio do Planon. Ah. Se compensa em relação à pílula, pra falar pra mulher, assim, pra ela usar.
Porque ela vai pegar o implante, tipo, R$900, né? Mas aí dá pra mostrar que vale a pena comparando com a pílula. Se você for fazer a conta no papel, vale bem a pena. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, ó. Eu acho que a gente não tem mais que falar de valores. Porque se você for nos ambulatórios, assim, quantas pacientes não colocaram prótese de mama? Muitas. Quantas pacientes não têm um celular top? Muitas. Quantas pacientes... Quer dizer, eu vou ficar aqui e vou ficar repetindo. Então, a hora que a paciente perceber que aquele método facilita a vida dela e que aquele método é importante, ela paga por aquele método. Eu tive a gente fez aqui vários estudos, vários métodos, e quando a gente estava estudando o anel vaginal em regime de uso estendido e contínuo, a escola fez vários trabalhos pioneiros em relação a isso. Eu dei o anel para a paciente, porque ela estava no protocolo e no projeto durante 1 ano. Depois disso, eu parei porque eu não tinha mais anel para dar. E aí a paciente chegava para mim e falava assim, doutora, eu quero continuar usando o anel. Aí eu falava assim, mas o anel é caro. Aí ela falava assim, não, mas eu quero continuar usando. Quanto que é o caro? Quando eu falei para ela quanto custava o anel, ela respondeu assim para mim, ele custa menos do que uma faxina por dia. E ele me dá muita coisa boa, então eu quero comprar o anel. Então, tudo depende do valor que a pessoa está dando para aquilo. Por quê? Porque se facilita a vida, se ela não tem que ficar tomando os comprimidos, se melhora, o anel vaginal diminui em 60%, 70% a intensidade do sangramento. Então, ela vai sangrar menos. Trata a cólica, melhora o humor, quer dizer, melhora várias coisas. A paciente se sente bem e mais animada, inclusive, para trabalhar. Então, eu diria para vocês que o preço não é uma coisa importante, sabe? A maioria das nossas pacientes conseguem comprar pílulas adequadas, né? Tá? O implante, ele não é distribuído pelo SUS, né? Só para algumas pacientes, para as pacientes adolescentes e usuárias de droga. Então, a gente tem alguns implantes para distribuir para as pacientes de forma semelhante, mas eu acho que a gente tem que tirar essa coisa de custo, sabe? Não, mas se for uma questão para a pessoa, porque as pessoas às vezes olham e falam assim, R$900, não tem como pagar agora, mas aí mas você pode parcelar, então, e a parcela às vezes é menor do que a Sai caixinha de menos que a pílula. pensando Isso. nisso, né? Se você for dividir, mas não é só o implante, o DIU de forma semelhante. É que aqui a gente nem fala em preço, porque eu não posso vender um produto e nem falar nada para o paciente comprar e impor, porque isso a gente não faz aqui. Mas eu acho que esse raciocínio, ele é importante. E quando a gente está falando de método, às vezes a gente está pensando só em anticoncepção, mas se a paciente, por exemplo, melhorou a cólica, sangrou menos, então ela vai fazer uma economia, porque ela vai melhorar a qualidade de vida e vai fazer uma economia, vai gastar menos absorvente, menos analgésico, menos anti-inflamatório, né? Tá? Existem trocentas formas de DIU, mas a gente vai falar, tanto que a Organização Mundial de Saúde desde 2021, ela tem mudado a nomenclatura. Então antes a gente colocava SIL, que aliás eu vi que está lá no primeiro, preciso corrigir, a gente não fala mais SIL, que é sistema intrauterino, né, com levonorgestrel. Hoje em dia a gente fala DIU hormonal e DIU não hormonal. DIU não hormonal é o DIU de cobre, e o DIU hormonal é o DIU que hoje em dia o que a gente tem no mercado é o DIU com levonorgestrel, mas vão daqui a pouco, e daqui a bem pouco tempo mesmo, a introdução de DIUs com novos hormônios, tá? Bom, vamos falar de DIU de cobre, que é o que eu quero falar com vocês. Então hoje a gente vai falar de DIU de cobre e do implante. O DIU de cobre é um método, como vocês viram, de alta eficácia. O DIU de cobre que a gente usa é o DIU de cobre 380. Então ele tem uma duração de 10 anos ou mais. A gente pode deixar, a Organização Mundial de Saúde já orientou que ele pode deixar até 12.
Se a paciente tiver 35 anos ou mais, ela só vai tirar na menopausa, pode ficar até os 50 ou mais, tá? Lembrar, não interfere com o coito, porque o DIU está colocado, ela não precisa, no momento da relação, fazer uso de nada. O retorno, tirei o DIU, o retorno, a fertilidade é imediato, então no mês seguinte ela já volta ao seu normal. E eu posso dar para pacientes que estão amamentando e pacientes que tenham outras doenças. Então, paciente hipertensa, paciente diabética, paciente reumatológica. Por quê? Porque ele só atua aonde? No útero. Ele não tem outra forma de atuação, tá? Como é que o DIU atua? No passado, com as doses menores de cobre, o principal efeito do DIU era o processo inflamatório que ele causava na cavidade uterina, no endométrio. Hoje em dia, esse não é o principal processo. O principal processo é que a quantidade de cobre, o cobre ele tem uma ação espermaticida importante, então ele vai lá e destrói o espermatozoide. Nem deixa o espermatozoide subir, tá? Então, essa é a função do DIU de cobre. Então, hoje em dia, com a quantidade maior de cobre, ele tem uma ação espermaticida importante, tá bom? Bom, a Organização Mundial de Saúde, desde 1996, 97, ela estava preocupada que cada um falava uma coisa, cada um tinha uma orientação, então a gente não conseguia comparar o que acontecia em vários lugares do mundo. Então ela resolveu organizar isso e montar os critérios de elegibilidade médica para uso dos anticoncepcionais. Então esses critérios são: categoria 1, quando eu posso usar o método sem restrição. Categoria 2, quando os benefícios na utilização do método são maiores do que os riscos. Categoria 3, quando os riscos são maiores do que os benefícios. Categoria 4, quando o método não pode ser utilizado, tá? Ele está contraindicado. Então, categoria 1 e 2, posso usar sem problemas. 3, eu vou usar só se eu não tiver nenhuma outra opção. E 4, quando eu não posso usar o método. O que é categoria 4 para o DIU? Lembrando, o DIU é um método que eu vou depender de como é que está o útero. Então, esse útero tem que estar adequado. Então, o que vai acontecer? Eu só não vou usar esse método quando tiver uma alteração desse útero. Claro, gravidez vai ser categoria 4 para qualquer método anticoncepcional. Se a paciente tiver uma cavidade uterina anormal, então se ela tiver uma malformação, um útero picorno, um útero pulséquito, se ela tiver um pólipo, se ela tiver um mioma, lembrar que o mioma ele pode crescer para fora, esse não importa. Mas se ele cresceu para dentro da cavidade, então submucoso, ele está me alterando a cavidade. Então, a hora que eu coloco o DIU, ele fica mal posicionado. Então, também é uma contraindicação. Se essa paciente tiver uma cervicite, se ela tiver gonorreia, clamídia, mas aí, gente, aí a gente trata, ficou tudo bem, aí eu posso colocar o DIU. Se essa paciente tiver câncer de colo uterino ou câncer de endométrio, claro, não vou colocar DIU. Se essa paciente tiver uma doença inflamatória pélvica aguda, vou tratar a doença inflamatória, melhorou depois de um certo tempo, voltou, está tudo bem, aí sim eu posso inserir o DIU. Paciente com mola, né, doença trofoblástica maligna ou mola, ninguém vai colocar um DIU, porque perde todos os parâmetros de sangramento. E paciente com tuberculose pélvica. Então, as contraindicações para o DIU são... As contraindicações para o DIU são alterações locais, tá? Bom, o que eu tenho que fazer antes da inserção do DIU? Bom, gente, primeiro, antes de inserir, na verdade isso não é para o DIU, é para qualquer método anticoncepcional. Qualquer método anticoncepcional, a paciente ela precisa ser orientada em relação ao método. Ela precisa ser aconselhada, ela precisa conhecer todos os eventos adversos. Ela precisa saber o que vai acontecer se ela fizer uso.
Se ela vai tomar uma pílula, ela precisa saber o que vai acontecer se ela tomar a pílula. Se ela vai colocar um DIU, de forma semelhante. Se vai colocar um implante, da mesma forma, tá? Então, a anamnese, ela é extremamente importante, porque eu preciso saber se ela pode ou não colocar o DIU. Preciso fazer uma avaliação de pressão arterial. A pressão arterial, quando a gente vai prescrever um método, ela é importante, por quê? Porque a hora que eu avalio a pressão arterial e veio uma paciente lá hipertensa, já está contraindicado todos os métodos hormonais combinados. Combinados, 2 hormônios, estrogênio e progestagênio. Já não posso usar, tá? Lembrar que para a gente prescrever um método, eu não preciso de exame laboratorial. Eu só vou precisar dos exames laboratoriais se eu achar alguma coisa no exame físico dessa paciente e que eu preciso. Claro que os exames de rotina, eles continuam. Então, a paciente não precisa ter lá sua citologia. Se for uma paciente diabética, eu vou querer saber como é que ela está, ela tem o seu controle de glicemia, e assim por diante, se a paciente tem alguma doença, tá? Lembrar que a hora que eu examino essa paciente, se ela tem uma cervicite purulenta, se ela tem um corrimento, se ela tem alguma alteração, não devo inserir o DIU. Deixo, trato e depois a gente faz a inserção, tá? O que eu tenho que informar para a paciente? Eu tenho que informar para a paciente que, na grande maioria das vezes, o DIU de cobre, ele vai manter o mesmo padrão de sangramento para a maioria das mulheres. Mas algumas podem ter um aumento discreto aí de volume, tanto na duração quanto na intensidade do sangramento. Algumas pacientes podem apresentar um pouco de cólica, mas, gente, não são todas, eu diria que é a minoria, porque a paciente às vezes chega achando que todo mundo vai ter cólica, e não, na grande maioria das vezes vai continuar como estava. Por isso, o DIU de cobre é um método interessante, porque na grande maioria das vezes ele não interfere com nada, tá? Qualquer método anticoncepcional pode interferir no padrão de sangramento. Quando que a gente insere... Cadê a lista de presença? Que horas são, por favor? Quando nós vamos inserir? Na verdade, a gente prefere inserir o DIU, o implante, ou iniciar qualquer método anticoncepcional quando a paciente está menstruando. Mas, às vezes, num ambulatório, você não consegue marcar a inserção para quando ela está menstruada. Né? A gente programa, você tem uma agenda. Então, essa paciente, ela pode inserir a qualquer momento, é que quando ela está menstruada, eu tenho certeza que ela não está grávida. Se ela vem fora desse período, eu faço um teste de gravidez e insiro o método. Porque assim eu tenho certeza que essa paciente não está grávida. Claro que para a gente fazer esse teste de gravidez, ela não deve ter tido relação na véspera, né? Ela deve ter tido a última relação, o ideal é que a última relação tivesse tido pelo menos há uma semana, 5, 7 dias no máximo, tá? Lembrar que a gente pode inserir o DIU no pós-parto imediato. Então, acabou o parto, nasceu, deitou, está tudo bem, posso inserir o DIU, que acaba sendo muito prático e fácil para a paciente. Posso colocar o DIU de forma semelhante pós-abortamento. Então, a paciente eliminou, tive que fazer ou um amil ou uma curetagem. A seguir, eu tenho certeza, está tudo bem, posso inserir um DIU, tá? O DIU, então o DIU que mais a gente utiliza é o DIU de cobre. DIU de cobre que tem cobre tanto na haste quanto nas alças, um DIU de cobre 380.
Então a gente já teve DIU de cobre 200, 250 e agora é 380. Então é muita quantidade de cobre. Lembrando, qual é a função do DIU? É o cobre que é a principal função. Claro, se eu coloco qualquer coisa que você coloque em qualquer lugar, vai levar a um processo inflamatório, porque é um corpo estranho. No passado, essa era uma função importante. Hoje em dia já não é a função mais importante. Vocês precisam lembrar que o DIU, a ação mais importante é do cobre. Cobre, uma ação espermaticida potente. Ele nem deixa o espermatozoide subir, tá? Quais são as vantagens de se colocar um DIU? É um método eficaz e eu posso usar esse método por um tempo muito longo, o que é muito bom, né? Se a paciente tiver mais que 35 anos, então você insere o DIU e ela só vai tirar depois na menopausa. Se não, se é uma paciente de 20 anos, a gente tem deixado o DIU até 12 anos. Desvantagem. A desvantagem é que para algumas mulheres, gente, na vida tudo é relativo e tudo tem o lado bom e o lado não muito bom. E aí a paciente pesa. A desvantagem é que para algumas pacientes pode ter alteração, algumas, é que a gente precisa tomar cuidado, porque não são todas. Algumas mulheres vão apresentar um aumento de sangramento. Algumas mulheres podem ter um pouco mais de cólica, tá certo? Então, para essas pacientes. A doença inflamatória pélvica, ela existe no momento da inserção, porque depois da inserção, o risco de doença inflamatória pélvica se assemelha da população em geral. Por isso é importante, na hora da inserção, que a gente faça uma bela asepsia, uma bela higienização de vagina, que eu use luva estéril. Por quê? Porque senão eu estou levando o bicho da vagina para dentro do útero e é quando eu posso ter a doença inflamatória. Depois disso, porque quem carrega bicho? É o espermatozoide. E se o cobre destrói o espermatozoide, o bicho não entra. Tá? Professor, isso Oi. é só do DIU de cobre ou é de todos os DIUs? Como a doença inflamatória? Não, essas vantagens e essas desvantagens. Pode ser de todos os DIUs, porque mesmo o DIU hormonal, eu não vou falar do DIU hormonal, a desvantagem do DIU hormonal também é o padrão de sangramento, porque você tem 40% que ficam sem sangrar, mas eu vou ter 25% que vai ter um padrão de sangramento interrogado, e que às vezes a paciente fica tendo pinga, 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 e eu não tenho o que fazer. É que eu já vi gente reclamar, tipo, deu espinha. Tá, também, desvantagem. Acne, o DIU hormonal, porque assim, o DIU hormonal, a principal ação dele é local, tá? Mas a dose que cai, que a dose sistêmica que cai em circulação, ela é muito baixa. Mas para algumas mulheres isso já é suficiente para levar acne. E eu costumava falar 10%, mas eu tive que fazer um levantamento agora há pouco tempo. Tem trabalhos que colocam até 30% das usuárias têm acne. Então você pode ter acne, você pode ter queda de cabelo, oleosidade de pele, pode. Não, então, tudo, gente, tudo é relativo. Porque de repente a paciente ela tem acne, mas se ela usar um bom sabonete, se ela usar, ela pode melhorar a acne, certo? E aí ela não tem, por exemplo, a cólica menstrual que ela tinha intensa, e o DIU melhorou, não é? Então, tudo depende, né? Mesmo, por exemplo, tem paciente, às vezes, que fica... Porque eu não tenho uma bola de cristal para dizer assim, ó, você vai sangrar e você não vai. Eu não consigo. Eu não tenho exame, eu não tenho nada que eu consiga diferenciar. Então, às vezes a paciente, ela tem uma doença grave, por exemplo, uma doença reumatológica, e ela está tendo esse pinga, 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 e eu não consigo usar nada para ajudar. Mas se ela não está tendo um sangramento em grande quantidade, e é uma mancha que ela tem, ela prefere ficar com esse método, porque acaba sendo melhor do que ela tomar uma pílula, por exemplo, todos os dias, que pode piorar outras coisas do quadro clínico dela. Né? É difícil você ter alguma coisa que eu vou ter sempre só vantagem. Né? Tudo tem uma coisa e a outra.
Mas na grande maioria das vezes, as vantagens são bem maiores do que as desvantagens, tá? Bom, quais são as complicações aqui na inserção? E a paciente, ela precisa saber, antes da gente inserir, que isso pode acontecer. Ela pode ter um pouco de dor. Gente, se eu vou fazer um toque, se eu vou fazer um exame especular, se eu vou manusear, a paciente ela tem que saber que eu vou estar mexendo e que pode incomodar. Mas é uma dor bem pequena, né? É uma dor de intensidade que costuma ser baixa. Às vezes, algumas pacientes, na dependência do manuseio, pode-se ter reação vagal, pode-se ter complicação, como uma perfuração uterina, pode-se ter um sangramento importante durante a inserção. São coisas que podem acontecer no momento da inserção do método anticoncepcional. Implante. Tudo bem, Dudil? Implante. O implante é um método hormonal que contém um único hormônio, que é o progestagênio, que é o etrogestrel, e ele tem uma duração de 3 anos. Então, é um método que vocês viram altamente eficaz. A eficácia do implante é maior do que a eficácia da laqueadura, tá? O implante é um bastonete que você insere no braço não dominante. Então, se a paciente é destra, no esquerdo; se a paciente é canhota, vou colocar no direito, tá? Ele é inserido, ele tem 4 centímetros, ele é pequeno, 2 milímetros de diâmetro, e ele fica com essa paciente durante 3 anos. O implante, o que vocês estão escrevendo? Anotando, professor. Não. Eu? Tá Talvez eu seja plano. o quê? Bem coisa do plano. Tá, então você Eu quero perguntar uma coisa, professor. Pode perguntar. Eu já vi prescrevendo Implanon junto com contraceptivo oral. Isso tem sentido? Então eu volto a pergunta para vocês. Você acha que faz sentido isso? A paciente estava tomando pílula Sim. e aí eles escreveram implante. Isso. E falaram para continuar Para os conter dois. espinha. Não entendi, porque aí vai piorar. Então, é a história que eu tenho. O implante, ele não melhora a acne. Ele costuma agravar até a acne. Então, se foi prescrito pensando em melhorar a acne, né? Acho que o anticoncepcional para. Sim. Eu A ouvi gente falar queria isso. pôr um implante, ela pôs, mas ela não teve o anticoncepcional para isso. Pra, Isso. Não, gente, mas não faz sentido. é. Não faz sentido. É, tipo, Se a então, paciente, não, se a mas- paciente ela tem acne e ela vem e ela quer colocar o implante. Então, o que o médico tem que fazer? Tem que informar essa paciente que o implante vai piorar a acne. Que o melhor para ela é usar um método hormonal combinado. Combinado. O estrogênio é que vai melhorar a acne. O estrogênio aumenta a produção de proteínas hepáticas, do SHBG, proteínas carregadoras do hormônio sexual, tira a testosterona da circulação e melhora a acne. Então, eu acho que a gente tem que conversar. Por isso, gente, que a anamnese é importantíssima. A paciente sentou na minha frente, ela está com acne. Como é que eu vou usar um método que eu vou piorar? Se ela está usando um implante, está com acne, eu vou fazer tratamento para essa acne. O que eu vou usar? Por exemplo, espironolactona. Vou fazer tratamento de acne e não dar uma pílula para essa paciente. Não faz sentido. Certo? Tá estranha essa história. Tá? Bom, ação do implante. O implante ele tem uma ação, inibe a ovulação, inibe LH, FSH, então ele faz ter ciclos anovulatórios, ele interfere com a motilidade da trompa, mas esse não é o principal mecanismo de ação. Ele interfere no endométrio, pode levar a uma atrofia no endométrio, mas também não é o principal mecanismo de ação. Então, o que vocês precisam guardar? É isso aqui, ó. Ele inibe a ovulação. Inibe a ovulação. Por quê? Porque
porque ele vai lá na hipófise, hipotálamo, e inibe a produção dos hormônios hipofisários, né? FSH e LH, tá? Inibe a ovulação. Interfere com o muco, ele deixa o muco, e isso também é importante, o muco fica mais espesso e não deixa o espermatozoide subir, tá? Todas as vezes que a gente tem métodos com progestagênio, que você tem a progestagênio, aliás, todo método hormonal tem que ter progestagênio, porque o importante da duplinha é sempre o progestagênio. Por que o estrogênio está junto? Hã? Não, eu tenho pílula só de óvulo. O implante só tem progestagênio. Acho que quando você quer um ganho secundário, tipo redução da acne, quando a mulher tem queixas associadas, que o estrogênio vai melhorar. Tá, mas principalmente o estrogênio foi colocado junto, não foi pensando na acne. É que o estrogênio ele dá um bom padrão de sangramento, enquanto que o progestagênio é uma interrogação, eu nunca sei o que vai acontecer. Quando eu dou estrogênio mais progestagênio, eu sei quando que essa paciente vai sangrar. Ela sangra quando eu suspendo o apelo, na grande maioria das vezes, tá? Então, disfunção é importante, inibição da ovulação e ação no muco cervical, tá? Desde o momento que eu insiro o implante, ele já começa a funcionar. Então, essa paciente, inserir hoje, ela já começa a ter um nível bom e ela consegue impedir aí a ovulação. Só que isso aqui a gente pode dizer para ela que ela não precisa usar nenhum método se eu coloco no primeiro dia de sangramento. E na grande maioria das vezes, como eu falei para vocês, que a gente insere assim qualquer dia, tendo certeza que ela não está grávida. Então, normalmente, no primeiro mês, a gente sempre pede para ela usar alguma outra coisa associada, como, por exemplo, preservativo, tá? Se ela vier no primeiro dia, a pílula é a mesma coisa. A pílula, ela começou no primeiro, claro, né, ela também tem que tomar todo dia certinho. Começou no primeiro dia de sangramento, eu tenho certeza que esse ciclo vai ser inibido e que já está funcionando, tá? O implante é um método, então como vocês viram, é um método muito eficaz, é um método seguro, ele não tem eventos adversos graves. Tanto que a gente prescreve o implante para quem já teve trombose, para quem já teve AVC, não tem contraindicação, tá? Mas ele tem efeitos colaterais e eventos adversos, como alteração no padrão de sangramento, que é o que a gente vai falar. Ele é extremamente conveniente, você colocou o implante, a paciente volta em um mês para saber como é que ela está e depois é anual. E a reversibilidade, tirei o implante e o retorno é rápido. De forma semelhante ao que eu já falei, aqui os critérios, tudo igual, categoria 1, posso, categoria 2, o benefício é maior que o risco, categoria 3, risco maior que o benefício, 4, quando eu não posso usar implante. Não posso usar implante em duas situações. Então, gente, categoria 4 para qualquer método anticoncepcional é gravidez. E para método hormonal, com progestagênio, é câncer de mama. Câncer de mama é categoria 4, uso do implante, uso do DIU hormonal. Câncer de mama, só posso usar DIU de cobre, tá? Benefícios. Ele reduz o sangramento, na grande maioria das vezes a paciente sangra menos, ele melhora a dismenorreia, melhora a tensão pré-menstrual. Então, o implante, mas eu vou ter lá, que nem o de hormonal, uns 20, 25%, que vai ter um padrão de sangramento, principalmente que a gente chama prolongado, porque quando a paciente fica tendo aqueles pinga, e que às vezes é difícil de melhorar e de ajudar essa paciente, tá? Os eventos adversos, os mais comuns. Toda vez que vocês tiverem método só com progestagênio, ele é ótimo, porque ele vai inibir a ovulação, é o que tem a função de anticoncepção, mas o padrão de sangramento de métodos com progestagênio é uma interrogação. Então, eu tenho que falar para a paciente, porque eu não sei aonde ela vai ficar. É só o tempo que vai me dizer.
Lembrar que são métodos que podem ter acne, algumas pacientes ficam um pouquinho mais inchadas e você pode ter a presença de cisto ovariano. Então, até avisa a paciente, sei lá, por qualquer motivo, ela precisou fazer um ultrassom, você avisa, ó, pode ser que tenha cisto, não fique assustada, porque todos os métodos com progestagênico, injetável trimestral, DIU hormonal, pílula com progestagênico, implante, aumentam a chance de cisto de ovário, 20, 25% de chance de risco, tá? Padrão de sangramento. Padrão de sangramento, a grande maioria vai ter o que a gente chama padrão de sangramento favorável. São pacientes que estão sem menstruar ou aquelas que sangram. A gente divide, quando usa progestagênico isolado, a gente avalia esses sangramentos a cada 90 dias. Então, se a cada 90 dias ela sangra 2 vezes ou menos, então a gente diz que é um padrão de sangramento infrequente, ou normal, ela continua tendo a menstruação normal. Então, isso é padrão de sangramento favorável. Desfavorável. Desfavorável, ele pode ser frequente, quando ela sangra 6 vezes ou mais nesses 90 dias, mas não são 6 dias. Ela sangrou 4, 5 dias, parou, depois sangrou mais tantos, parou, tanto, 6 vezes. Ou, que para mim eu acho que é o pior, que é o padrão de sangramento prolongado, que é quando ela fica tendo esses pinga, 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 por mais de 14 dias. A gente pode ajudar, mas não existe tratamento. Eu posso melhorar aquele sangramento daquele momento, mas não existe um tratamento para isso, tá? E isso a gente tem que informar a paciente. Todas as vezes que a gente vai oferecer um método, eu tenho que falar as coisas boas, que é bom, ele é prático, ele é fácil, quase o paciente não tem queixa, mas se você cair nos 20%, você vai ter os pinga-pinga. Sei quem vai cair nos 20%? Não. Tenho como saber? Não. Oi. Professor, se tivesse alguma associação com estrogênio, sim, mas na grande maioria das vezes você está usando porque ela não quer usar, por exemplo, estrogênio. Né? Porque daí reduziria? Porque se você der uma pílula, ela não vai sangrar. A pílula ela vai dar um bom, combinado, os dois hormônios, ela dá um bom padrão de sangramento. Mas a paciente que procura um implante é porque ela não quer usar um estrogênio. E por que não coloca o estrogênio no implante, por exemplo? Não, porque você tem outras formas de usar o combinado. Né? Você usa o combinado ou através do anel, através do adesivo ou da pílula. Tá? Lembrar de interação medicamentosa. Algumas medicações podem interferir com a eficácia do implante. Então, lembrar que alguns antibióticos, que nem rifampicina, rifabutina, lembrar que alguns anticonvulsivantes, tá? Ela não tem contraindicação, a paciente epilética não tem contraindicação de usar o implante, mas o uso de algumas medicações podem interferir com isso, tá? Dúvidas para a gente falar um pouco mais de cada coisa? Professora, esses sangramentos decorrentes do implanon, tem alguma forma de tratar ou de melhorar não, isso? Gente, não existe tratamento, tipo assim, não é porque eu vou dar um remédio agora que ela não vai ter outro sangramento, mas eu posso melhorar esse sangramento. Então você pode melhorar, o que a gente usa muito aqui é o ácido mefenâmico, que é um anti-inflamatório, que costuma ajudar bastante. Se a paciente pode usar estrogênio, aí você pode associar por 1 ou 2 ciclos uma pílula combinada, mas na grande maioria das vezes as pacientes aqui que eu uso implante, elas não podem usar estrogênio. Você pode usar uma pílula com progestagênio durante também uns 2 ciclos, tá? Mas ela vai melhorar aquele sangramento. Eu não sei se a hora que eu suspender,
se ela não vai ter outros, tá? Mas o que eu posso dizer para a paciente é que conforme ela vai dando um tempo, e na grande maioria das vezes a gente tem que pedir pelo menos 6 meses, isso tende a A melhorar. melhorar, entendi. Tá? Gente, todos os métodos têm o seu lado bom